Riscos sem precedentes no setor imobiliário que podem afetar o setor imobiliário como um todo, e não apenas os fundos imobiliários, mas principalmente eles, também empresas que vão fazer algum tipo de investimento imobiliário, né, como é bem comum. Vamos entender um pouco mais sobre isso, então, que envolve aquele enrosco da Vibra. Então primeiro vamos dar uma olhada nessa matéria e depois eu vou aqui organizar as ideias para todo mundo entender direitinho o que está acontecendo, tá? Então a Vibra aqui, ela deu calote em crise e abre um precedente perigoso no setor imobiliário. Você observa aqui que não é apenas dos fundos imobiliários, sim o mercado imobiliário. Há um impacto aqui que pode respingar em várias frentes. Então a Vibra deu calote em aluguel e diz que não pretende mais pagar. Esses aluguéis são laço de 2 CRIs, tá? Aqui pela OPA Securitizadora e um CRI emitido pela Bari Securitizadora. A Vibra então está tentando evitar o pagamento de 427,8 milhões nos próximos 7 anos. É um contrato longo aqui, é um contrato atípico, tá? Ou seja, aquele contrato que não pode ser rescindido, a não ser que pague, no caso desse contrato da Vibra, a multa do valor integral, né? A única forma dela escapar dessa multa seria se ela fosse realmente falir ou uma recuperação judicial, ou de repente acontecesse aqui uma despropriação, né, do imóvel ali pelo governo, que é bem difícil de acontecer. Então, praticamente aqui, ela teria de cumprir esse contrato até o fim. Só que a discussão que nós teremos nesse vídeo não é esses 420 e poucos milhões, e sim os precedentes perigosos que isso pode fazer, tá? O IFIX, inclusive, que vem performando bem aqui nos últimos 12 meses, com 15,4% de alta. A gente vê aqui uma certa estabilidade, com pequenas subidas e descidas, e hoje ele vem caindo aqui 0,6%, só que os impactos poderiam ser bem maiores ainda. Vamos entender então. Então primeiro vamos dar uma olhada na opinião dos analistas para depois entender aqui cronologicamente o que está acontecendo, tá? Então o Marcelo Fayá, analista, diz o seguinte: os argumentos usados pela Vibra para não pagar os CRIs funcionarem, isso vai destruir o mercado imobiliário, fora se tiver sucesso, a empresa que tinha uma estrada asfaltada para conseguir o crédito de novas operações, agora ela vai ter uma estrada de pedra, ou seja, está falando que empresas que forem aqui fazer algum tipo de investimento no setor imobiliário vão ter grandes dificuldades agora depois, se realmente, né, a Vibra acaba ganhando esse caso aqui, né? E outro aqui, o diretor Felipe Ribeiro do Clube FI, diz o seguinte: ao abrir este precedente para esse devedor, vai acabar com a modalidade de financiamento no mercado imobiliário. Não é um problema apenas para o mercado de capitais, e sim para o mercado imobiliário. Então a opinião dos analistas de mercado seguem essa linha aqui, né, que realmente isso aqui poderia abrir um precedente perigoso, o impacto no setor imobiliário como um todo, atingindo as empresas e tudo mais, né? Bom, vamos agora organizar cronologicamente tudo que está acontecendo. Então, o que que é? A Vibra fez ali um contrato com uma empresa para ter o imóvel que seria construído para ela no formato Build to Fit, ou seja, é um imóvel ali sob medida para a Vibra. E como é um imóvel sob medida, o contrato é longuíssimo, atípico, para minimizar o risco. Então, ele foi ali fechado em 2011 e, na verdade, aqui em 2013 ela começou a utilizar o imóvel, e de 2013 até 2031, então, ela deveria pagar os aluguéis sem saída, a não ser aquela questão que eu já falei, né, desapropriação do imóvel, falência da empresa ou recuperação judicial. Fora isso, não importa o que acontece com a empresa que construiu o imóvel, não importa nada, ela deveria continuar pagando os aluguéis até o vencimento desse contrato. Então, em agosto de 2022, você vê que já faz tempo que esse processo vem enrolado, né? A Vibra, então, após 11 anos da assinatura do contrato, resolveu aqui entrar com um pedido de procedimento arbitral na Corte Internacional de Arbitragem. Nesse mesmo momento, a Fitch Ratings rebaixou os CRIs vinculados a esses aluguéis de AA para uma DSF-BRA, que é um maior risco de inadimplência possível. Mas por que a Vibra então resolveu entrar na justiça? Porque este imóvel com a Vibra está localizada, ele sofreu aqui um pedido de penhora por conta de dificuldade financeira da incorporadora Confidere. Então finalmente esse imóvel foi para leilão, onde a condição é que este imóvel aqui teria de ficar com a Vibra até 2031 pagando aluguel. Então a Vibra, por um lado, paga o aluguel, e quem vencesse o leilão teria de aceitar isso, ficar com a Vibra ali até o vencimento do aluguel. Então só teria o imóvel, vamos dizer assim, em suas mãos em 2031. Só que neste mesmo momento a Vibra já alegava, aí começa a confusão maior, né? A Vibra alegava que este imóvel não poderia ter ido
para penhora. A Confidere não poderia deixar a situação acontecer, estava no contrato. Aí eu não tenho acesso ao contrato, eu não tenho certeza se realmente está lá. Mas esse é o posicionamento da Vibra, diferente do que a matéria ali está dizendo. A matéria está dizendo que só poderia ser alvo de rescisão, realmente, eles dizem que está muito claro no contrato, que é recuperação judicial, falência da Vibra, ou então ali despropriação. Então, assim, fica essa dúvida aqui no ar. Mas o fato é que a Vibra foi lá, adquiriu esse imóvel, porque, aliás, quem é que vai querer um imóvel com tanto enrosco? Né? Tem que aturar a Vibra até 2031, uma inquilina que está insatisfeita, está querendo arrumar uma briga na justiça ali. Então esse imóvel ele foi adquirido por um valor muito menor do que o valor dele, né? E aí essa situação toda, segundo os analistas de mercado, causa um mal-estar gigante no mercado, porque segundo eles, a Vibra não teria o direito de parar de pagar o aluguel, teria de pagar o aluguel até 2031, independente de quem é o dono do imóvel. Não importa se a própria Vibra ganhou o imóvel e agora ela não tem que pagar o aluguel, não, ela tem que pagar o aluguel como se esse imóvel viesse com essa condição aqui de ter que receber aluguel até 2031 do inquilino e o inquilino ali pagar até 2031. Então, para sair dessa situação, somente fazendo um acordo ali, a Vibra teria que pagar uma indenização. Então, né? Os analistas ainda comentam que o contrato de locação atípico tinha cláusula de securitização, a Vibra tinha ciência inequívoca dessa operação no mercado, a questão da continuidade do contrato após a aquisição e leilão estava descrita no edital. No mínimo, os fundos deverão, então, ter a indenização pelo mesmo valor devido. Bom, então até agora eu só narrei a situação, né? Agora eu vou dar a minha opinião, lembrando que eu não estou dando uma opinião jurídica, é uma opinião aqui minha só, tá? Então olha só, com a Vibra ganhando, tem as duas seguintes situações. Se a Vibra realmente estiver certa e esse imóvel não pudesse ir à penhora, né? Eu acho que, teoricamente, a Vibra está correta em ir adiante com isso. E, realmente, nesse cenário, quem muito perde aqui são os fundos imobiliários, as administradoras, as gestoras, porque ninguém viu isso antes, né? Se essa condição realmente existisse, por que raios deixaram, né, isso acontecer? Então, tá errado aqui, né? Faltou um entendimento melhor do que realmente é seguro, o que não é seguro, né? Existia ali um CRI de um risco maior, ao qual eles não estavam ali enxergando. Então, para mim, é um risco de fundo imobiliário, embora pudesse causar um impacto no mercado imobiliário de modo geral, né? Essa é a minha visão, tá? E se não constasse nada explícito sobre a penhora, e é aqui uma conversinha da Vibra, vamos assim dizer, né, que ela acha, na opinião dela, que não é justo, aí, enfim, qual o argumento for aí, realmente ela conseguiu ganhar, baseado numa questão que não estava ali escrita, vamos assim dizer, né? Aí, teoricamente, minha opinião apenas, é injusto, a Vibra está errada, né? Porque isso aqui não estava explícito ali, né? A condição é que ela ficasse imóvel até o fim e isso iria acontecer, independente de quem é o vencedor do imóvel, né? Não interessa se é a Confidere ou se é a empresa da esquina ali. Ela está no imóvel dela, então assim, se não está escrito, não faz sentido nenhum. A Vibra está errada, então se ela ganhar na situação, que é o que os analistas estão falando ali, que parece estar nessa situação, mas eu acho meio estranho a Vibra estar conseguindo avançar se tivesse nessa situação, né? Enfim, nesse cenário aqui, realmente, aí sim eu estou com os analistas, perde os fundos imobiliários, perde o mercado imobiliário, perdem as empresas, né? Porque é aquela tal história que é a mesma coisa quando eu falo quando o governo interfere no mercado, está causando insegurança, ninguém quer investir em segurança, ninguém vai querer financiar aqui um negócio que pode ser conversado depois. Se não estava escrito que a Vibra não pode ter penhora, se não estava escrito isso, por que agora não poderia estar, né? Então, assim, se não está escrito e o pessoal está reconversando isso, é insegurança, ninguém vai ficar querendo fazer empréstimos baratos no setor imobiliário. Então, empresas que têm aqui investimento no setor imobiliário são várias, né? Todas as empresas existem aqui imóveis por detrás. Então, realmente, pode gerar um impacto muito pesado. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, os analistas estão falando isso, mas eles são analistas de fundo imobiliário, eles podem estar puxando a sardinha ali. Mas enfim, deixem nos comentários a sua opinião. O fato é que os fundos imobiliários eles perdem em qualquer cenário que a Vibra ganhar. Essa é a minha visão, tá? Um abraço, até o próximo. Valeu!